Bom, é uma satisfação para mim poder estar aqui conversando com o Eduardo Velho. Eu vou dizer o currículo dele aqui rapidamente, mas lembrar que essa iniciativa é do Conselho Regional de Economia de São Paulo e do Sindicato dos Economistas de São Paulo. É uma iniciativa que se mostra já vencedora. Nós estamos entrevistando algumas personalidades do mundo econômico e acadêmico há algum tempo. E hoje a gente está aqui com a honra de falar um pouquinho sobre o mercado financeiro com o Eduardo Velho. A apresentação do Eduardo tem o seguinte nome, né? A seguinte chamada: Avaliação dos mercados e cenários econômicos no pós-pandemia. Eduardo Velho, ele é conselheiro do Corecon, diretor de investimentos da INVX Global Brasil, foi diretor de operações do Banco Banestes DVPM, diretor e gestor de fundos multimercado de renda fixa, diretor de investimentos do Banco Valor, economista-chefe da Go Associados e do Banco BBM Investimentos, professor de cenários econômicos, econometria aplicada da Fundação Getúlio Vargas, COPAC. Economista, com mestrado estrito sensus pela Escola de Pós-Graduação de Economia da Fundação Getúlio Vargas, doutorado na Universidade Nacional de Brasília, premiado economista-chefe do ano de 2016 pela Ordem dos Economistas do Brasil, premiado pela agência Estado Rating Top 10 de projeções durante vários trimestres de 2010 e 2018. Tem 25 anos de experiência profissional, foi membro da equipe econômica e coordenador de política econômica do Ministério do Planejamento entre 1999 e 2002. Consultor da equipe econômica de Angola e do gabinete do ministro da Economia. Meu caro Eduardo, só o seu currículo já é uma aula para a gente e a palavra é sua, fique à vontade, vamos falar. Lembrando que numa das nossas reuniões de conselho você disse que gostou da iniciativa e que pretendia que nós convidássemos pessoas para palestras práticas. Tá aí a oportunidade de você mostrar para a gente na prática o que você propunha. Muito obrigado, a palavra é sua, mais ou menos uns 30, 35 minutos, claro que a gente ajusta isso, depois a gente vai abrir para perguntas da plateia, que eu peço, por favor, escrevam aqui no chat e todos mantenham o microfone desligado para a gente ouvir atentamente e aprender com o Eduardo Velho. Eduardo, a palavra é sua, obrigado. Bom dia a todos. Bem, eu queria agradecer primeiramente o Conselho de Economia de São Paulo pelo convite, em nome aí do presidente Barsi, do vice-presidente Pedro Afonso, e da iniciativa aí coordenada pelo Haroldo Silva e do Odilon, das palestras, que eu sempre achei sempre pertinente esse debate com a classe, não somente com a classe econômica, mas com toda a sociedade em geral, que hoje está passando por uma grave crise, né? Isso aí, mundial, e claramente está ávida de saber os impactos e os desafios e as perspectivas aí nos próximos meses, pelo menos, né, no curto prazo, né? Então, eu vou tentar, a minha ideia aqui é traçar um pouco o cenário hoje na visão do investidor, de como é que vão estar esses fluxos, qual é a minha visão sobre o cenário do Brasil aí do segundo semestre, olhando também um pouco ano que vem, mas olhando principalmente as chances realmente de como é que é o formato dessa retomada da atividade econômica e como vai ser o desdobramento possível no cenário de algumas variáveis importantes, como taxa de juros, taxa de câmbio, inflação e, claramente, os fluxos para o mercado acionário, o mercado de renda fixa, que também são importantes para nossas locações de portfólio. Então, eu vou primeiramente iniciar pela atividade econômica. Constatamos já aí um resultado do Produto Interno Bruto, bem, ainda negativo ainda no primeiro trimestre, claramente ainda não teria captado ainda os efeitos acentuados da crise da pandemia, teve uma queda de 1,5%. Agora, um detalhe importante é que já está claro que essa recessão já está contratada, já tem 2 trimestres claramente negativos aí do PIB, o segundo trimestre vai ser mais negativo,
a minha estimativa para o segundo trimestre é uma queda aí de 11,2% em relação ao primeiro trimestre, dessazonalizado, ou seja, a gente vai ter uma queda mais ou menos acumulada, dessazonalizada, de em torno de 12%, 12% a 13% em 2 trimestres. É uma queda realmente bem relevante e a gente está projetando aí, de acordo com o modelo que eu construí, na época eu trabalhei no IPEA como consultor do grupo de conjuntura, também conforme os parâmetros e o prolongamento da crise, você tem que avaliar também, quando você projeta o PIB, qual é o time, ou seja, qual é o início da retomada, né? E qual o grau dessa abertura. Né? Se o comércio, por exemplo, inicia suas atividades com 75%, é diferente de começar com 100%. Então, claramente, se você considera a hipótese de um cenário onde você começa a atividade a partir do mês de julho, por exemplo, na média do Brasil, considerando que 75% do comércio e serviços estejam operando abaixo da pré-crise, você teria aí já uma queda da atividade econômica de 4,7% do PIB real em 2020. À medida que isso vai se prolongando, ou seja, se você só começa em agosto realmente a retomada mais ampla da economia, você já subiria isso aí para 5,3%. E assim vai, ou seja, realmente há projeções que foram revistas para baixo, o mercado projetou hoje, está projetando uma mediana em torno aí de 6,2%. Obviamente, esse cenário depende muito desse grau da abertura da economia, de cada estado, de cada prefeitura, na verdade, também. Mas, aparentemente, já está meio contratado, já, na minha avaliação, considerando que o mês de junho também é um mês que ainda está relativamente parado ainda de atividade econômica, soja essenciais e parte da indústria, você considera aí que já tem 4,7% de retração já contratada, podendo chegar claramente nesse nível aí de quase 7%, que eu acho que é bem compatível se você começar toda a atividade econômica a partir de setembro. Então, eu acho que esse é um cenário até incrível que pareça. O ministro Mandetta, quando deu a declaração, acho que foi meados de março, final de março, não me lembro exatamente, ele comentou que a curva da pandemia só ia, os novos contágios e o número de mortes ia começar a cair só em agosto, para uma reabertura gradual da economia em setembro. E, aparentemente, o cenário está mais para isso do que a abertura gradual, a abertura plena em julho. Então, por isso que eu acho que uma projeção, uma retração de 6% ou até 7%, que eu acho que é bem factível, a cada mês, desse meu modelo, a cada mês que você amplia esse prolongamento, a economia tem uma retração de 1,05% a mais na projeção do PIB 2020. E na medida que você também tem uma ampliação desse prolongamento da abertura, né, o adiamento dessa abertura, você também tem uma expansão maior do PIB em 2021, um pouco menor. Né? Então, você sai aí de uma projeção de um crescimento aí de 3,8%, podendo chegar até 3% se a economia realmente só começar, por exemplo, no quarto trimestre. Então, isso é praticamente uma análise de sensibilidade. Você tem uma modelagem que cospe, na verdade, a projeção do PIB para cada mês que você tem. Uma das variáveis que mexe também no modelo é o mês de abertura gradual e a contribuição dela, principalmente no PIB de comércio, que faz parte do PIB de serviços. Tá? Então, basicamente, isso aí já está dado, ou seja, o cenário já está pré-fixado, não tem muito impacto no mercado financeiro, dessa retração da economia ser 6% ou 7%. Eu acho que o mais importante agora é a gente antecipar, tentar verificar quando vai ser essa abertura, como vai ser o formato dessa abertura e qual vai ser também a intensidade dessa recuperação econômica. Então, a princípio, os dados estão mostrando agora, no mês de maio, uma recuperação de algumas perdas. Março e abril foi um grande tombo da economia. Os indicadores de vendas, de indústria, sondagens de confiança, realmente mostraram uma grande queda desses indicadores em março e abril. E, coincidentemente, no mercado internacional, a percepção de risco, o Brasil,
que já tinha subido desde fevereiro. Nós estamos realmente numa faixa de 100 basis points, ou seja, nós estamos com uma taxa, o prêmio que um investidor cobraria para investir no Brasil seria mais ou menos 10 pontos percentuais acima da taxa de juros livre americana em janeiro. Hoje você aí trabalha aí com a média de 250, 300 basis points, ou seja, então o risco, na verdade, mais que dobrou, praticamente mais que dobrou no Brasil, como também em outras economias, né? Todas as economias emergentes estão sofrendo, todas. Inclusive, alguns países da América do Sul tiveram um prêmio de risco até superiores até ao brasileiro. A Argentina, o Peru. Então, ou seja, alguns países tiveram uma desvalorização das suas moedas até um pouco mais acentuada que o Brasil. Mas o Brasil realmente teve um grande impacto. Nós saímos de um câmbio médio aí na faixa de 4,10 em fevereiro, para uma faixa de 5,50, digamos assim. Estamos hoje gravitando. Agora teve uma queda agora nos últimos dias, em função de uma certa expectativa de maior convergência política e menor risco de probabilidade de impeachment, mas o câmbio realmente deu um grande impacto. Para a economia, para a inflação, o cenário que eu vejo ainda está muito favorável. Na verdade, esse cenário da pandemia reforçou mais ainda o cenário, ou seja, a economia está com uma retração forte. Como eu comentei, o mercado hoje projeta uma mediana de 6,2% de PIB em 2020, retração. Você ampliou o hiato do produto, nós chamamos de economia o diferencial entre produto potencial e efetivo, ou seja, a economia está operando no ritmo muito ocioso, com muita ociosidade, sem pressão inflacionária. Quer dizer, você vê que o câmbio subiu praticamente 15 pontos, ou seja, de R$ 4,00 para 5,50, 5,70, e o impacto da inflação, na verdade, a inflação está projetada para baixo. Inclusive, na minha avaliação, no nosso modelo, que inclusive também está publicado no texto de discussão do IPEA de 2006, que realmente eu fiz alguns aperfeiçoamentos, a minha projeção hoje de uma Selic de 1,75 poderia cumprir fielmente a meta inflação 2021, ou seja, teoricamente o Banco Central tem um espaço ainda, pelo menos aí de até 1,75 da Selic para baixar a taxa de juros. Agora, se vai acontecer isso, a gente não sabe. Agora, a princípio, já está mais ou menos contratado que ele vai recuar para 2,25 ou 2%. Eu acho que é bem factível que ele, pelo menos, feche o ano aí com uma taxa Selic de 2%, lembrando que no modelo a taxa Selic de 1,75 nem comprometeria a meta desse ano, onde a inflação há uma chance até dela ficar até abaixo de 2%, que é bem factível também, e também ficar ainda abaixo da meta de 2021. Então, realmente, o espaço de juros realmente está baixo. Aí muita gente pergunta o seguinte: Eduardo, tudo bem, a economia está em retração, mas o juros já está baixo, já houve a contribuição para a redução dos juros, já está aí mais ou menos contratada para pelo menos ajudar a economia nessa nova reativação. O problema é que há um limite para a política monetária, né? Você tem aí também, nós chamamos de o grau de incerteza. Não adianta você também tentar injetar liquidez na economia, que nem alguns bancos centrais do mundo estão fazendo, se você tem incerteza. Então, você joga liquidez no sistema bancário, você reduz alíquotas, reduz compulsório, você faz até programas de transferências, até como também a China faz muito. A China teria que dar dinheiro para as corretoras para sustentar o mercado acionário. Lá é uma intervenção impressionante. Lá o mercado acionário não é muito usual, não é muito tradicional. Mas o que acontece? Se você tem incerteza, esse dinheiro que vai para o sistema bancário, ele não vai para a economia. Ele vai muito pouco. Porque, primeiro, as pessoas estão desempregadas. Então, a demanda de consumo, realmente, a demanda pelo lado do consumo cai muito. Então, de certa maneira, as empresas também ficam receosas também em pegar mais empréstimos para você aumentar a produção, para você reativar algumas linhas. Quer dizer, há muita incerteza ainda. Também, por lado das pessoas físicas, a maior parte das pessoas que pegam empréstimo para pagar dívidas, não necessariamente para consumir, exatamente porque é o aumento do índice de desemprego. Inclusive, a Fundação Getúlio Vargas divulga
esses indicadores não são antecedentes do mercado de trabalho, mas também um indicador de medo do desemprego, né? E quanto maior esse índice, é impressionante. Você tem uma redução da demanda de crédito por parte dos indivíduos, ou seja, então, não necessariamente você tem a redução dos juros, há um impacto rápido na economia, ou seja, há um aumento da demanda e um aumento do crescimento, porque há um empossamento da liquidez. Temos que lembrar também o caso japonês, né, que existe uma taxa de poupança muito elevada, há anos uma política monetária extremamente expansiva, ou seja, o real extremamente negativo, e você não tem um crescimento tão grande. Então, olhando aí na questão econômica, uma retração muito acentuada, que já está dada, já não vai alterar em nada os preços de mercado, se vai ser 6, se vai ser 7, 6,2, 6,3, isso aí também não afeta em nada. O que me parece é que a economia mundial pode surpreender um pouco, nesse sentido, por dois aspectos, na minha avaliação, e pela experiência que eu já tive em algumas crises, porque na década de 90, nós convivemos, né, muita gente aí também dessa época conviveu com várias crises, a crise russa em 98, a crise asiática em 97, a crise mexicana, a crise do racionamento energético aqui no Brasil em 2001, inclusive eu estava no governo nessa época, a crise agrícola nos Estados Unidos também, a crise argentina em 2001, quando teve que desvalorizar, depois que o Brasil desvalorizou em 99. Então, essa junção, essas crises, mostra alguns pontos importantes. A economia americana ela é muito dinâmica. Então, tudo bem, ela vai agora estar com quase 40 milhões de novos empregados aí. É verdade, é uma paulada. E realmente o consumo vai cair, esse trimestre agora é 20% a 30%. É incrível, mas vai ser isso mesmo. Agora, da mesma maneira que porque lá é tudo por hora trabalhar, lá não tem esses encargos trabalhistas que nós temos aqui. Então, na verdade, você tem do lado dos Estados Unidos uma retomada aparentemente um pouco bem mais rápida que, por exemplo, o Brasil, por exemplo. Ou seja, a flexibilidade do mercado de trabalho cria condições para os Estados Unidos voltar a crescer rapidamente. Segundo ponto, a China ela já está retomando atividade industrial. Já desde início de abril, ela já tem dados que mostram exatamente isso. O grande ponto é que o comércio e serviços continua ruim, os dados de abril também continuaram negativos também. Então, uma retomada lenta da China. Então, a China, há previsões que ela cresça apenas entre 2% a 3% esse ano, contra uma expectativa que havia entre 6% e 6,5% até janeiro, ou seja, em 2020 você tem uma retração de projeção de quase 4 pontos. Agora, aparentemente, a China ainda é o grande comprador de commodities, então isso não vai mudar muito, na verdade, e você já houve aí no mercado, nas últimas 2 semanas, uma retomada do preço dos commodities, muito clara, tanto de metálico como agrícola, nós já estamos percebendo isso em alguns clientes, inclusive tem algum cliente da Invex Global que está retomando a compra de ações aqui no Brasil. E por quê? A China, na verdade, qualquer medida de estímulo fiscal, estímulo monetário, claramente tem uma intervenção clara do governo lá, muito mais incisiva do que outros países, tem um impacto rápido, realmente, na economia, principalmente do lado das importações, ou seja, importam mais e estimulam um pouco mais a economia mundial. Então, eu vejo esse ponto como sendo um indicador importante. A recuperação das commodities em abril, final de abril e agora continuando em maio, para mim é um indicador antecedente que é possível que a retração do PIB mundial não seja tão pessimista como o pessoal imaginava há um mês atrás. Então, os dados estão vindo fortes. Outro ponto importante é a própria Bolsa brasileira. Eduardo, nós estamos com uma retração da atividade econômica, mas a Bolsa, de certa maneira, após cair para 63 mil pontos, né? Foi meados de abril, não lembro exatamente o dia, já está na faixa de 90 mil pontos. Tudo bem que o dólar subiu, houve uma correção da Bolsa em dólar, mas é um sinal que ninguém quer ficar vendido tanto em Brasil de forma muito rápida, de forma muito longa. Ou seja, o pessoal vendeu. Já houve também outro indicador importante que eu estou constatando, que eu também observo bastante, é a entrada de fluxo para emergentes. Ou seja, o fluxo líquido do mercado acionário para economias emergentes
Subiu bem agora em maio, mais de 4 bilhões, quase 5 bilhões de dólares em termos líquidos, de entrada menos saída de fluxo do mercado acionário. Isso também é um indicador que uma parte dos investidores, uma parte do fluxo de ações voltou para esses países. Claramente, não recuperou tudo. Não é um número assim extremamente acentuado. Houve perdas, por exemplo, no mês de março, final de março, de quase 20 bilhões de fluxo líquido para emergente. Então, de certa maneira, há uma recuperação. Eu estou um pouco mais preocupado exatamente com o tamanho da retração no Brasil, na verdade. Né? A crise do coronavírus, de certa maneira, se você considerar há 2 meses atrás, muitas previsões aí, até de grandes instituições, estavam ainda projetando até um crescimento. Né? Não sei se vocês lembram disso, de 1%, até já no início da pandemia. E agora houve uma convergência aí, as pessoas foram começando a se ajustar e está na faixa de 6%, 7%. Certo? O grande ponto é esse: o Brasil tem uma rigidez muito maior no mercado de trabalho. Realmente, o formato da curva está muito claro para mim, que vai ser um formato assim, posso estar errado, mas parece meio um formato em U, ou seja, é uma queda muito rápida e também uma estabilização, mas ela vai perdurando por mais meses, em função exatamente dessa perda de renda, perda de demanda agregada com esse surto desempregado. Então, acho que esse que é o grande ponto que eu vejo aí como para a gente começar a trabalhar com poucos números que eu projetei. Então, o grande cenário que eu vejo na área econômica de maior probabilidade é o mês de julho começar a abertura. Eu considerei o modelo 75% de abertura no comércio e nos serviços, dado o peso dele. Considerei uma Selic de 2%, não varia tanto, não, 2,25% não varia muito no modelo, 2% nos próximos 12 meses. O câmbio médio de 5,40 nos próximos 12 meses, pode até cair um pouco, mas só para trabalhar com o câmbio médio. O nível de inflação, olhando para o ano que vem, na meta, né? E o diferencial e a estimativa do hiato do produto que entra no modelo. Tá? Nesse cenário, a economia tem uma retração já de cara de 5,7%, que é a retração que eu vejo como mediana, meu cenário central. Só a abertura gradual do comércio, serviços, que eu considero, por hipótese, 0,65 vezes o valor do projeto de cada setor, de cada PIB, né? Agropecuária, serviços, indústria. Se começar, por exemplo, só em agosto, realmente aí você tem aí uma estimativa do PIB mais próximo de 6,5%, indo para 7%. Ou seja, então, na verdade, a retração me parece estar mais ou menos contratada aí na faixa de 5,7%. Não vejo muito essa aceleração toda que o pessoal está falando no terceiro trimestre. Claramente vai ter um aumento, claramente você tem uma base de comparação muito baixa no segundo trimestre e você tem uma melhora, você estabiliza os dados de confiança, já estão melhorando, os indicadores de confiança já estão estabilizando, que já é um indicador antecedente que as empresas vão estar mais ajustadas, com estoques baixos, e a economia cresce um pouquinho em relação ao segundo, mas não é uma aceleração assim que o mercado vai perceber como uma forte aceleração. Então, me parece que o crescimento para o ano que vem também é um pouco impactado. Aí a projeção, me parece uma projeção mais próxima de 3%, me parece mais factível. Tem uma projeção minha aqui até um pouco abaixo. Então, nós vamos ter que torcer para uma coisa que é fundamental, a economia mundial. Por que a economia mundial é importante? A gente, muito tempo, durante décadas, tanto a época, inclusive, que eu estudava, a gente trabalhava muito com a ideia que o Brasil fosse uma ilha isolada. O Brasil não é mais uma ilha isolada há anos. Então, a gente tem que torcer realmente para a economia mundial reativar. E não só em termos de fluxo comercial, em termos de atividade industrial, mas também em termos de fluxo financeiro. Quer dizer, a gente tem que torcer. E o Brasil, nesse sentido, por isso que é importante as reformas, realmente. Você ter uma estabilidade política, e juntamente com essa convergência
divergência política na continuidade das reformas, você vai trazer esses investidores. E eu acho isso rápido, porque o Brasil, pode falar mal do Brasil ou bem, mas o Brasil continua sendo, dos países emergentes, além do tamanho dele em termos de escala, foi muito maior que o Chile, que tem um investment grade, que tem um PIB per capita gente maior que o nosso. O Brasil tem uma coisa que muitos não têm. O Brasil é um dos poucos países emergentes que tem uma grande ociosidade em infraestrutura. Então, tem um grande espaço para que investidores do hemisfério norte, americanos, europeus, possam investir no Brasil. Né? Em portos, aeroportos, ainda há espaço, ferrovias, setor elétrico, expansão, quer dizer, energia solar. Pô, o Brasil tem um espaço ainda forte ainda nisso. Né? Além dos setores hoje que também está crescendo, também que são privados, setor de educação, essa parte de economia criativa, o setor de tecnologia. Então, o Brasil realmente é um mercado ainda atrativo. E um detalhe que eu vejo como outro indicador importante. No período da crise da Dilma, do pré-impeachment, vamos lembrar um pouco aquele período. Você chegou a ter um prêmio de risco Brasil de quase 600 a 700 basis points, tá? Pelo M Plus do JP Morgan, chegou a 600 e pouquinho, no ápice foi em fevereiro de 2016. Você hoje, eu acho que nós já passamos pelo ápice da crise, foi agora, final de março, abril, foi o ápice da crise, digamos, financeira mundial, em relação ao impacto da crise da pandemia, e você está aí com um prêmio de risco Brasil, metade, tudo bem, subiu, mas está metade daquele nível. Né? Outro ponto importante, a queda da Bolsa foi razoável, mas foi bem menor que você teve naquele período também. Você teve aí, ou seja, há uma certa com percepção de investidores que houve algumas reformas importantes, há um espaço, pelo menos há uma equipe econômica, de certa maneira, pela percepção dos investidores, nossos clientes também, que nós percebemos também, que a equipe econômica ainda tem uma autonomia operacional e vai fazer jus, depois de passar essa crise, aparentemente, há uma gestão da política econômica ainda favorável ao investidor, apesar que é um crescimento baixo. Então, isso que eu acho que são as variáveis importantes. A retomada da economia mundial, que, a princípio, ela está começando na Europa, ainda é mais na parte da indústria do que do comércio, como vai ser em todos os países. Eu acho que essa retomada realmente é muito cautelosa, muita gente vai ter medo, por exemplo, o setor turístico, eu acho que não vai ter jeito. Até mesmo na Europa, o fluxo de viagem, inclusive para a Ásia também, já estão dizendo que aquele roteiro até mais barato como a Tailândia, ninguém vai querer ir um pouco para o continente asiático durante um bom tempo até saber o risco de ter um novo surto de uma nova economia. Então, eu acho isso que vai ser a variável-chave. A demanda mundial, que eu acho que, de certa maneira, pode retomar um pouco melhor do que era esperado há um mês e meio atrás, porque o pessoal estava muito pessimista com a Europa e, aparentemente, as coisas estão um pouco mais rápido, mas tem que torcer para não ter esse surto. A economia americana, em função também da sua flexibilidade, também vai ser uma grande retração, mas também pode haver uma boa retomada rápida. E já há sinais também pelo fluxo financeiro que há uma entrada nova de investidores no mercado acionário brasileiro, agora, principalmente na segunda quinzena de maio. Não é muita coisa, mas já é sinais de algum reposicionamento de portfólio em função que os preços, de certa maneira, em determinados papéis ficaram baratos. Essa é a minha avaliação em relação. Então, o formato IU, uma retração pelo menos de 5,7, é que eu vejo como sendo o cenário mais central para a retração real do PIB de 2020 do Brasil. E um crescimento aí na faixa de 3% em 2021. Tá? Agora, vamos trabalhar um pouco, antes de a gente falar um pouco da taxa de câmbio, sobre os riscos. Porque, na verdade, não se pode falar de câmbio. Câmbio não é bem uma variável que você projeta, é uma variável que você trabalha com o cenário. Né? Você pode utilizar na tua simulação projeções de câmbio
de campo para fazer projeções. Isso é um ponto. Então, vamos ver, analisar um pouco dos riscos que nós temos. Eu acho que, por enquanto, mas tem probabilidade. Qualquer evento é positivo. A gente aprende isso em estatística. Após essa concertação, esse acordo do Centrão, do Executivo Federal, o mercado, denúncias todas relacionadas a fake news, isso não vai gerar também, aparentemente, é o que se está trabalhando hoje, onde a probabilidade seria menor de ter impactos políticos de forma formais e, consequentemente, que iria afetar os mercados financeiros. Então, acho que isso também tem probabilidade reduzida. Por isso que a Bolsa subiu, o dólar se desvalorizou, o real se revalorizou, estava caminhando para R$6, voltou aí para essa faixa mais próxima aí de 5,20, 5,40. Também eu vejo no curto prazo, dificilmente o dólar vai ficar, isso é uma avaliação pessoal, eu acho que dificilmente o dólar não vai ficar abaixo de R$5, é muito difícil. Teria que acontecer uma coisa mágica, uma vacina, uma coisa forte aí no mundo, alguns dados de retomada na Europa, Estados Unidos, muito favoráveis de retomada, que também não vejo. O Trump ficar um pouco mais calmo, que eu acho, pelo contrário, eu acho que ele vai acelerar, esse é o grande risco também. O Trump, eu acho que ele vai mudar um pouco o foco de atenções, vai tentar novamente criar essa briguinha comercial e diplomática com a China, com vistas à eleição presidencial, tendo em vista que ele não tem mais agora como falar da economia. Isso também já é uma percepção no mercado financeiro que ele vai mudar esse foco. Isso realmente, para mim, é um grande risco do dólar. E o risco é o cenário que eu traço, porque o dólar dificilmente aqui no Brasil vai ficar abaixo de 5, pelo menos, nesse período aí de segundo trimestre, terceiro trimestre. A não ser que aconteça, claramente, né, como aconteceu com a pandemia, ao contrário, tem um choque positivo aí, uma coisa extraordinária que a gente não está vendo. Que é, por exemplo, a aprovação da reforma tributária, que é um sonho, né? Se estivesse agora no segundo semestre, mas dificilmente vai acontecer isso agora. Então, eu acho que esse é o grande risco. O risco, o Trump vai, na minha avaliação, vai começar a focar, e eu acho que aí, realmente, o dólar, o ouro e os principais ativos mais seguros, as treasuries, os títulos americanos, vão continuar tendo uma demanda bem razoável. Isso vai limitar um pouco a revalorização das moedas emergentes. E também, em função também que a intensidade também da retração ainda está muito incerta ainda em relação à economia emergente. Então, tem algumas economias, o México, por exemplo, o México deu uma queda muito... O prêmio de risco mexicano subiu para caramba. Por quê? Porque o México é muito mais dependente do petróleo do que o Brasil. Então, de certa forma, ainda há muitas incertezas no mercado de commodities, que fazem com que o dólar ainda continue sendo um bom ativo. Outro ponto também que eu vejo em relação ao dólar, os juros brasileiros agora, na faixa aí de 2% de Selic nominal, convenhamos, qual é o custo hoje de oportunidade de você comprar dólar? Se fosse com aquela época dos juros do Armínio, chegou a 48%, 45% ao ano, 99%, em 98, 45%, que eu comprei um CDB pré de 12 meses a 42%, porra, plena maravilha. Você comprava um CDB, fixava, já sabia que o juro ia cair, você já mantinha o teu ganho pré-fixado. Hoje você não tem mais isso. Hoje você só tem algum ganho real no mercado de renda fixa se você alongar, se você comprar títulos longos, realmente, que dê um juro real aí 4%, 5%, 3%, depende aí do papel e do prazo que você comprar. Então, me parece que... E também esse é outro fator. Então, além da questão da incerteza sobre o tamanho da reativação econômica, para segurar o dólar realmente ficar baixo é muito difícil. Os juros do Brasil muito baixo, pelo menos até o final do ano que vem, me parece que uma grande parte do portfólio ainda vai permanecer ainda, é barato esse custo, você retém dólar, que na pior das hipóteses,
se a economia estiver muito boa, você vai estar com um dólarzinho para viajar, você vai ter um dólar como reserva de valor. Sem qualquer solavanco na economia, tanto mundial como brasileira ou ambas, o dólar pode subir, você tem um ganho realmente bem razoável ainda, como já teve esse ano em termos de valorização. Então, me parece que o dólar abaixo de 5 é muito difícil. Antes de uma aprovação de alguma reforma nova, que também não há nenhuma percepção concreta ainda, pelo menos até o final do terceiro trimestre. A reforma administrativa, aparentemente, poderia ser mais no quarto trimestre, aparentemente, mas me parece que o dólar abaixo de 5 me parece difícil. E os juros, novamente, repito, os juros de 1,75, a Selic poderia até cair para esses juros, que não afetaria a meta de 2021. Só que eu não sei se o Banco Central vai reduzir abaixo de 2, mas aparentemente há um espaço ainda de queda de juros aí para 1,75% da Selic. Eduardo, eu queria aproveitar aí, né, a gente para aproveitar a plateia que também tem perguntas interessantes. Sim, aproveitando o teu gancho aí, claro que você vai desenvolver mais depois, mas você mencionou que a gente teve aí uma queda de PIB no primeiro TRI de 1,5%, né? E está mencionando que a gente deve ter aí 11 de queda no segundo TRI comparado aí ao primeiro, que já é ruim. A pergunta que eu faço inicial é a seguinte: a gente já vinha devagarzinho, certo? Porque devagarinho, porque a gente teve 15 dias aí que derrubou para 1,5. Então, já não estávamos funcionando direitinho. A outra questão que eu coloco aqui para você, que você mencionou, importante para os mercados, aí, a Bolsa agora está acima de 90 mil pontos, que está crescendo quase 2% hoje. Essa semana foi muito boa. O que eu tenho aqui é que você mencionou que as reformas são muito importantes, tal, e a equipe econômica parece ter alguma autonomia. O mercado financeiro vendeu também para parte da sociedade que a reforma da Previdência seria aí um excepcional negócio para fazer o país deslanchar. A gente não chegou a enxergar os resultados disso. Está certo que o corona veio depois, mas veio bem depois. A reforma que a gente está falando agora, tributária, administrativa, etc., você acha que elas vão, de fato, fazer o que a da Previdência não fez? Então, duas questões. A gente já vinha devagar, e para você analisar essa real autonomia da equipe econômica e o que as reformas prometem e o que elas entregam. Comenta um pouco isso para a gente, por favor. Aquele salvador da pátria, né? As pessoas têm vezes que pegam um momento do mercado financeiro, tanto nacional como internacional, e concentram todos as suas apostas num evento ou em alguns eventos que vão transformar a estrutura. Eu concordo com você. Eu acho que entendi bem essa tua pergunta. Eu acho que, na verdade, a reforma da Previdência ela foi muito importante para evitar que o crescimento para ele fosse até menor. Ou seja, a gente ficasse até uma perspectiva até que os juros, a estrutura de juros futura no Brasil, que era sempre assim, a gente tinha uma inflação de curto prazo muito alta. Geralmente, a curva de juros de um país estável ela é inclinada positivamente, ou seja, os juros de curto é pequeno e vai subindo ao longo do prêmio de risco. Quanto mais longo, mais incerteza. Então, é natural. Isso é a curva de juros americana. O Brasil tinha ao contrário, ele tinha uma inversão, ele tinha uma plena inflação. Então, a reforma da Previdência e a própria reforma trabalhista, isso aí também aí é uma outra polêmica, eu não quero me envolver exatamente se a reforma foi boa, se não foi, se o tamanho dela, se era o momento, quem foi prejudicado. Mas, aparentemente, a percepção dos investidores, dos fundos, dos investidores institucionais, dos grandes investidores institucionais, que são os que realmente influenciam todos os ativos da economia, que foi muito boa a reforma da Previdência. Até acima do esperado do inicial. O pessoal está até mais pessimista em relação ao tamanho da economia. Agora, eu concordo com você. Isso é impacto que eu vejo. Achei
reforma tem um impacto muito gradual. Eu nunca fui daquela tese, a primeira vai ser aprovada, agora a gente vai nadar de braçada. Vai ter... Não, a gente tem uma taxa de investimento que está rondando aí há anos, gravitacionalmente, 15% do PIB. Então tem que ver esse investimento rápido, não é assim, de uma hora que o cara vai investir. Outro ponto, o Brasil nunca teve, pelo menos desde a época que eu trabalhei, mas antes até mesmo, eu comecei a trabalhar em 94, mas desde a época, já antes do governo militar, antes de acabar o governo militar, a inflação ainda estava alta. Então você nunca teve no Brasil 2, 3 anos de juros baixos. Eu nunca vi. E muita gente aí não viu, não. Agora temos a chance, realmente, de ver juros baixos no Brasil. Estamos vendo aí, claramente, nós estamos no meio de uma pandemia. Mas o caminho estava dado. Então, isso é outra coisa importante aí no teu cenário. Além das reformas, eu concordo com você que a reforma não tem tanto impacto de curto prazo nos ativos, de melhorar, atrair logo investimento pesado. Ele atrai determinados tipos de investimento, principalmente regulatórios, por exemplo, petróleo, telecomunicações, quando você começa a liberalizar a participação do investidor estrangeiro para comprar o capital. Isso é coisa segmentada. Agora, de forma global, as reformas elas influenciam ao longo do tempo. Inclusive, tem um paper do FMI que fala exatamente sobre isso. O impacto da reforma não é no curtíssimo prazo. Então, isso é meio lenda do mercado, dizer que vai ser... você mesmo falou aí, o salvador da pátria, né, da coisa. Eu concordo com essa coisa do... A reforma administrativa hoje, eu acho ela importante. Por que eu acho ela importante? Não que ela vai ter um grande impacto para você ter uma grande revalorização do real, mas ela vai ter um impacto porque ela vai mexer, de certa maneira, na possibilidade de uma redução da despesa obrigatória. O que acontece, eu até comento, eu sou meio... Eu gosto de tirar um pouco a ideologia e pela matemática. O Brasil, eu fui numa palestra ano retrasado, que eu fui mediar os economistas dos presidenciáveis. E me deram a incumbência, falei 3 perguntas também. Tinha liberado 3 perguntas. Aí eu perguntei, não vou citar quem está... O único que não foi o Paulo Guedes, mas todos os outros economistas foram. Paulo Rabelo, candidato PT, todos os candidatos. Certificado digital? Tudo certo? Demorou para pôr. Desliga um pouquinho o microfone do presidente Barsi aí para a gente terminar de ouvir o Eduardo, aí a gente já passa a palavra para o Barsi daqui a pouquinho, tá? Quem está assessorando o Barsi aí, só um pouquinho, presidente. Agora, a gente tem que ser bem... tá. A gente tem que ser bem enfático, né? Quer dizer, a despesa do governo central aumentou nos últimos 20 anos de 10% para quase 20% do PIB. E a arrecadação tributária, a carga tributária, que no início da década de 80, estava na faixa de 25%, 26% do PIB, hoje, dependendo de quem vai calcular, o Instituto Brasileiro Tributário, o Instituto sei o quê, está entre 34% a 38% do PIB. Depende de quem calcula. O que é fato aumentou a arrecadação em relação ao PIB e aumentou a despesa em relação ao PIB. Então, não há como negar isso. Isso é... Quem fala isso para mim, sem mostrar esses números, desculpa, mas é uma fantasia. O governo aumentou a participação do Estado na economia e a economia brasileira, realmente, ela não está bem há anos. Não quer dizer que seja essa a causa. Desenvolve aí nesse tempo... Agora, deixa eu só terminar. Por favor. O que eu quis comentar é o seguinte: o Brasil hoje tem um problema de solvência fiscal, realmente. O Brasil tem um problema hoje de solvência fiscal. Então, o Brasil hoje tem que fazer escolhas. O Brasil hoje não é um país rico. Infelizmente, nós estamos país mais envelhecido em relação à Europa e temos que fazer escolhas. Nós temos um orçamento e fazer escolhas. Então, esse eu acho que é o grande ponto hoje que o investidor estrangeiro ele quer saber para onde vai isso. Então, a reforma da Previdência realmente foi uma coisa boa para evitar que a economia caísse mais rápido na recessão e houve uma melhora dos ativos financeiros realmente com a reforma da Previdência, mas não houve o impacto de subir tanto o crescimento. O crescimento potencial vai depender de mudar as estruturas. Então, o Brasil tem que passar um orçamento onde você, claramente,
mostre uma maior entrada de empresas, haja realmente investimento em inovação tecnológica. Tem que escolher essa questão de ensino superior, ensino básico, questão da saúde, como é que é igual dos planos. Ele tem vários tipos de investimentos que podem vir para o país, inclusive na parte também de saúde, inclusive privados, e depende de muita regulamentação ainda e de muitas escolhas por parte do governo. Então, no meio dessa crise da pandemia, eu acho muito difícil, hoje o governo nem está pensando nisso. O que ele está pensando? Passar essa pandemia e aprovar a reforma administrativa pelo menos até o final do ano, que já seria uma medalha de prata, pelo menos no mês da pandemia. Deixa eu aproveitar a tua fala aqui para inserir pelo menos uma pergunta aqui, que temos várias aqui, e a gente está com... avançou, a palestra é muito boa, vai muito rápido o tempo. Você falou que o governo tem que fazer algumas escolhas e tal. Naquela reunião ministerial que vazou lá, a gente viu que a micro e pequena empresa parece que não é aí um foco a ser ajudado. Aí a Graça Barcos aqui está fazendo a seguinte pergunta. Na sua opinião, como é que é possível fazer, ou falando em micro e pequena empresa, qual a sua opinião para a recuperação desse setor nesse ano? Elas vão se recuperar? É possível? O que o Estado aí, né, já que tem que fazer escolhas, deveria fazer para ajudar as pequenas empresas, na tua fala? Bem, primeira coisa, eu acho que é a questão da carga tributária, né? Que, infelizmente, ele tem pouco espaço agora de fazer isso, que é reduzir a carga tributária. O governo pode ajudar as micro, pequenas e médias empresas através de três coisas. Transferências diretas, seria mais ou menos o que faz a China hoje, é um país que faz muito isso. A Angola faz um pouco isso também. Eu trabalhei na equipe com a Angola, também que eles fazem diretamente, fazem uma transferência para as empresas. Ou reduzir a carga tributária, ou seja, fazer aquelas isenções de folha de pagamento, reduzir o imposto, ou seja, ou então fazer empréstimos, conceder empréstimos, que é o caminho que está sendo feito. Quer dizer, na verdade, as micro, pequenas e médias empresas, o governo tem que focar nisso agora, é o capital de giro. O que não tem a micro, pequena empresa e a média, que me parece, que eu já vi até um repórter sobre isso, que responde por 75% dos empregos do país, através do funding do capital de giro. Então, me parece que essa que o governo deveria priorizar. Agora, a gente está chegando no meio da pandemia, ao contrário de uma economia chilena, que você tem uma política fiscal anticíclica, que eu defendo abertamente. Como é que faz o Chile? O Chile, em períodos de boom, de alta de commodity, por exemplo, cobre, ele poupa. Ele não faz gastanças loucas, como se a economia fosse uma renda permanente. Ele poupa. Com a economia de retração de fluxo, a economia mundial está o preço da commodity cai, que é a principal receita da economia chilena, ele utiliza esse dinheiro justamente para emprestar para as empresas, ao custo baixíssimo, inclusive, abaixo da inflação. O Chile fez isso, mas... Então, ou seja, isso para mim seria o caminho para isso. Alternativa. Agora, o caminho... Sim. Dá para encaixar uma fala aqui, né? Uma pergunta do professor Rames Madi. Ele fala aqui o seguinte: Eduardo, o que você acha das reservas cambiais? Aí, será que esse funding aí a gente não pode dar um aquecimento na nossa economia usando um pouco dessas reservas? Eu não sei se é a sua pergunta do professor, mas fala um pouquinho sobre reservas cambiais nesse cenário aí. Esse é um tema, o Ramos até foi bom até ter colocado. Eu até vou agradecer o Ramos por ter colocado ao conselheiro sobre essa questão. Reservas cambiais, eu fui em uma reunião trimestral do Banco Central, uma das reuniões que eu fui, e aí o pessoal estava falando das reservas, aí eu falei assim, eu fiz a seguinte pergunta: isso é reserva? Não, ela não pode ser vendida porque é um porto seguro, não sei o quê. Quem disse que a reserva cambial de 375 bilhões de dólares é o nível mais seguro? Se tivesse 200 bilhões, já estava... Não! Se vender se for 201, opa, já não pode... Então, na verdade, é o seguinte: hoje você tem aí de dívida externa bruta
linhas de crédito de importação de curto prazo e financiamento de importações, as importações, fazer uma cobertura de importações de 6 meses, você tem aí, no máximo, 150 bilhões de dólares que você precisaria ter no Brasil. Tá? Se você tem quase 3 vezes mais disso, 2 vezes e meia mais disso, você poderia utilizar reservas. A minha dúvida, eu não sei se é para gastar, eu utilizaria mais reservas para justamente você, uma parte, criar um fundo, aí sim, uma parte das reservas, um fundo soberano que fosse só alocado, o Angola fez isso, fosse só alocado em investimento em infraestrutura, mas tudo, claramente, com retorno, quer dizer, ou seja, fosse uma coisa muito transparente. Esse é um ponto. Gasto assim de consumo, eu acho meio arriscado. Acho que o mercado ia perceber como sendo mau uso da reserva. E usar as reservas para justamente o Banco Central fazer intervenções esporádicas e não sistemáticas, como aconteceu em 2014, que foi um grande erro, que você, na verdade, você antecipou a crise de 2015. Você só vendeu câmbio com swaps, mais de 100 bilhões de dólares, deu um prejuízo do Banco Central, e era óbvio que isso não ia ser sustentável no ano seguinte. Você teve inflação alta, você teve desvalorização do real. Então, eu sou a favor, sim, das dívidas. Nós estamos com reservas cambiais bem mais elevadas que o nível ótimo. Inclusive, tem vários trabalhos publicados, não só do FMI, no National Bureau of Research, que também publica também, o BID, que calcula esse nível ótimo de reservas. O Brasil, com certeza, aí, tem uns 150 bilhões de dólares de reservas adicionais que poderiam ser utilizadas de forma um pouco melhor. Por exemplo, criar um fundo soberano, justamente para ser administrado agora, tem que ser uma coisa muito transparente e muito bem gerida. Eu acho que poderia ser utilizado isso como aval. O outro ponto, só para utilizar a pergunta do Rames. Tá bom. Outra questão que eu colocaria aí para as pessoas que quiserem perguntar, o pessoal deve lembrar, na década de 80, com inflação muito elevada, como é que o orçamento fiscal era fechado? Através de inflação. Não estou dizendo que... Não estou sempre a inflação, não. O que o governo poderia fazer agora, que eu acho? Você poderia, gradativamente, eu até acho que eles poderiam até fazer isso. Eles podem até emitir um pouco mais de moeda. Claramente tem que observar a taxa de câmbio, postura de juros futura, sem afetar a inflação. Então, ele poderia fechar, dar um pouco mais de financiamento do governo, emitindo a moeda, enquanto esse ambiente inflacionário está muito baixo e a capacidade ociosa está muito alta, a ociosidade da economia. Isso é uma maneira. Isso foi discutido aí umas 3 semanas atrás, num fórumzinho, inclusive depois acho que o economista Samuel Pessoa comentou um pouco isso, que isso poderia até ser utilizado como uma forma. Agora, reservas cambiais, eu acho que a melhor coisa é utilizar no mercado cambial esporadicamente, como leilão, venda direta e não swaps, venda direta, esporadicamente. O Banco Central vai operar muito bem isso, tem ótimas mesmas operações, ou utilizar esse recurso num fundo, um mega fundo de infraestrutura, como é feito em alguns fundos lá fora, os fundos nórdicos, o próprio fundo, agora sem contexto político, ou seja, contexto técnico, bem regulado, com taxa de retorno. Isso pode ser bom para suprir essa demanda privada no momento e você poder, na verdade, utilizar esse fundo. Os fundos de pensão poderiam ser também capitalizadores disso também, e você criaria uma demanda e até investimento em infraestrutura enquanto tivesse essa crise, enquanto ainda não tivesse esse retorno do investimento privado. Isso, realmente, eu defendo um pouco isso. Maravilha. A gente já está avançando aqui no horário e temos muitas perguntas. Foi uma aula aqui. Eu queria passar agora Pedro, Odilon e Barsi, ver se vocês querem interagir um pouquinho. Presidente Barsi, quer fazer uma interação com o Eduardo? Depois eu passo para os outros dois aí, por favor. Não há dúvida nenhuma. Eu, de antemão, peço desculpa por não ter estado desde o início, porque nós tivemos hoje o compromisso de renovar o certificado digital aqui do Corecon, e o certificado digital
levou cerca de 45 minutos para que nós pudéssemos renová-lo e ainda deu tempo de chegar para ouvir sempre umas sábias palavras do meu grande amigo Eduardo. A questão é o seguinte, a questão de se debater da forma como o Eduardo coloca as coisas, eu vejo uma certa preocupação, vejo com uma certa preocupação este ano, porque se nós pretendemos sair com uma determinada velocidade dessa situação crítica a que o coronavírus está conduzindo e colocando a economia, nós vamos ter que investir. Não existe outro caminho senão o investimento. Os senhores vejam 2008 como exemplo, quando houve aquele superfinanciamento imobiliário nos Estados Unidos, que muitas empresas perderam o chão, perderam os seus caixas e perderam a possibilidade de pagar. O que o governo fez? O governo injetou dinheiro na economia e proporcionou a essas empresas uma recuperação. Nesse mesmo ano, 2008, 2009, nós tivemos o quê aqui no Brasil? Um problema de derivativos cambiais, que afetou substancialmente uma empresa chamada Aracruz, afetou muito a Sadia e afetou uma outra empresa chamada Veracel, dentre outras muitas que foram afetadas. O que o governo fez? O governo foi obrigado a injetar recursos. Em relação a Aracruz, o governo uniu alguns outros players e criou a Fibria. A Fibria hoje já foi absorvida pela Suzano, que na época era um dos parceiros, não é isso? A Sadia, quando teve o seu problema cambial e desestruturou a empresa, o governo, através do BNDES, investiu forte na constituição da BRF Foods, não é isso? Então, eu não vejo assim muitas alternativas se não investir. A grande realidade é essa. Agora, para cada parcela que o governo investe hoje, ele tem o retorno amanhã. Ele não pode esperar que isso se processe de uma forma imediata. Mas ele tem o quê? Ele tem a perspectiva da geração de emprego, ele tem a perspectiva da geração de impostos, não é isso? E ao longo de um determinado período, 4 ou 5 exercícios, ele acaba recuperando aquilo que ele colocou. Como o empresário também acaba recuperando. Agora, nós somos um país que nós convivemos com 2 fatores, no meu modesto ponto de vista, 2 fatores adversos. Primeiro, o chamado custo Brasil, que se caracteriza pelo terror tributário com o qual a gente impõe ao empresário um ônus muito difícil de torná-lo competitivo. E o outro é a estrutura trabalhista, onde existem muitos benefícios e muitas assim, tanto benefícios como assim beneplácitos para os empregados, né? Então, isso é uma coisa que o empresário olha. Eu tenho conversado com alguns empresários e eles me dizem o seguinte: Barsi, eu invisto amanhã no país, desde que eu tenha um equipamento que produza aquilo que eu estaria disposto a produzir. Então, a gente precisa olhar as coisas com uma realidade, é isso? Lamentavelmente, você só tem 2 caminhos. Quando você tem a possibilidade de agilizar receitas e impulsionar a economia, você deve fazê-lo. Mas quando isso não acontece, você tem que fazer o quê? Você tem que cortar custos. E isso é uma das coisas que o Brasil precisa fazer com muita urgência. É cortar custos e dimensionar aí
os privilégios, né? Os privilégios que existem nesse país. Essa é a minha opinião, sincera, humilde, honesta e franca, ok? E parabéns ao Eduardo pela palestra aí, que eu tenho absoluta certeza e segurança que encantou a todos, ok? Parabéns. Sem dúvida, presidente. Eduardo, guarda a tua informação para você passar. Vou pedir para o Odilon fazer o comentário, Tá para o bom. Pedro, e aí você faz um fechamento geral, comentando, inclusive, da questão dos três. Tá bom. Companheiro Odilon, você está nos ouvindo aí, gostaria de fazer uso da palavra, depois do presidente Barsi e depois o Pedro. Odilon? Queria cumprimentar o Eduardo. Acho que é muito importante nós todos, economistas, termos visão dos vários formadores de opinião, por exemplo, essa visão do mercado, que dá elementos para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo no país, as projeções do que pode vir a acontecer. E, finalmente, eu achei bastante interessante essa proposta aí do Eduardo de vender reservas internacionais. Eu estava rapidamente, 150 bilhões. Eu já fiz um estudo sobre isso, já faz alguns anos, que mostrava que o Brasil, se você pega os parâmetros do FMI e de vários estudiosos, o Brasil está muito acima das necessidades que ele tem para enfrentar aí o que ele precisa pagar do ponto de vista internacional. E um cálculo rápido, 150 bilhões de dólares dá mais de 800 bilhões de reais hoje. E o Brasil precisa investir, por exemplo, você tem saneamento básico, a questão habitacional, a questão da infraestrutura, portos, aeroportos, estradas. Se você fizer um grande investimento nessa área, você vai gerar emprego, a indústria da construção civil tem um papel fundamental e o governo vai arrecadar. Eu acho que o Barsi quis dizer isso. Se o governo investe hoje, daqui 2, 3 anos, ele tem de volta porque gera emprego, gera renda, gera consumo e gera arrecadação. Então, parabéns aí para o Eduardo. Eu acho que são questões para a gente refletir que vão aumentando a nossa capacidade de entender a realidade brasileira. Maravilha. Pedro, você quer fazer uso da palavra para a gente passar para o Eduardo fazer um fecho aí, comentando as questões observadas anteriormente? Pedro, acho que o som dele está... Vamos ver se ele está no chat aqui. Ele está aqui. Bom, ele está com o microfone aberto e a câmera também não está se pronunciando. Eduardo, eu vou passar então para você fazer o fechamento aqui. Se o Pedro conseguir, ele fala ainda. Eu queria passar para você falar, mas fazer um comentário sobre a observação do nosso presidente Barsi, que falou que a gente tem dificuldades das reformas trabalhistas e etc., né? E por isso que não gera emprego no Brasil. Desde Temer, a gente teve, sim, uma flexibilização forte na questão da legislação trabalhista, e o que a gente assistiu de lá para cá foi simplesmente aumento do desemprego. Então, eu acho que antes de só fazer reformas liberalizantes, no sentido de chegarmos próximos aos Estados Unidos, né, a gente tem que fazer o país crescer primeiro para a gente gerar emprego. A gente não tem conseguido fazer isso de forma sustentada. Mas, Pedro, você já apareceu aqui, você quer fazer uso da palavra? Não está saindo o seu som, meu querido. Não está saindo. Eduardo, então, se você quiser fazer aí o comentário final, o fecho final, agradeço muito e te parabenizo. Foi um espetáculo a tua fala, viu? A gente está aqui acompanhando o mercado financeiro também em paralelo, a bolsa está boa hoje e a gente vai saber escolher o papel certinho depois da tua fala. Obrigado, viu? Olha, obrigado, Haroldo, obrigado a todos, obrigado, presidente Barsi, Pedro Afonso, obrigado a todos. Eu queria apenas comentar, já tinha até comentado um pouco antes a questão do investimento, realmente é essa, a proposta do Fundo Soberano de Infraestrutura é uma coisa que já é feita em alguns países, inclusive alguns países até de renda média baixa, como Angola. Eu participei muito desse processo entre 2006 e 2010, onde eu fui consultor do governador do Banco de Angola e do ministro da Economia. E, de certa maneira, é isso. O investimento tem que ocorrer, mas não para gasto discricionário, é para gasto capital. Então, por isso que a utilização das reservas cambiais para o Fundo Soberano de Infraestrutura seria importante, porque vai gerar investimento,
e daria realmente um retorno, seria transparente, teria uma regulamentação em função disso, teria um controle, e iria nessa linha de investir. Outro ponto que o Barsi comentou, que é o ponto que eu também falo, eu sempre ressaltei toda a minha vida, que é a carga tributária. O Brasil tem uma carga tributária em determinados impostos, em determinados produtos, altíssima em relação a outros países ricos até. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que escolher. Nós não somos um país rico, nós temos que fazer opções e saber se a gente quer gastar de forma discricionária, de forma de consumo ou o investimento. Então, a gente tem que aumentar o investimento que hoje está baixo, 15%. Aumentar gasto de consumo apenas, que não gere, ela tem que gerar emprego e não gerar desperdício. O reflexo é imediato. A estrutura de juros futura, quando perceber se os gastos se ampliam e não gera um aumento de emprego, aumento da arrecadação, aumento do investimento, os juros futuros vão subir. Ou seja, as pessoas vão pedir mais prêmio no papel do governo para se financiar lá no papel médio e longo. Isso é a vida. Não existe lanche grátis, na verdade. Então, se você chegar para uma pessoa, você aplicaria hoje, compraria um papel do governo a taxa de 1%, por exemplo, 1% ao ano em 10 anos? Quase ninguém faria isso. A taxa de juros americana de 10 anos está negociada a menos de 1%. Ou seja, esses pontos que são importantes. Reduzir a carga tributária, aumentar o investimento. O Brasil tem que escolher isso, em vez de aumentar a carga tributária e aumentar o gasto de consumo sem gerar o retorno do emprego e arrecadação. Essas escolhas estão aí. E isso aí que está sendo monitorado pelo investidor. Minha visão, só para finalizar, acho que a crise realmente é mais acentuada aqui no Brasil do que o pessoal imaginava, por isso que essas projeções foram piorando, né? É um formato em U, é uma retração que, de certa maneira, já tira um pouco, já vai gerar um desemprego muito maior, quer dizer, eu acho que o desemprego vai fechar aí pelo menos em 13%, 14%, quer dizer, não é o desemprego americano, de quase 40 milhões de desempregados, mas já é um desemprego elevado, você vai ter aí uns 2 a 3 pontos percentuais de desemprego nos próximos 12 meses, do que já estava. Então, essa retomada realmente vai ser lenta, vai ser em formato de U. E o grande ponto que eu vejo é os preços de ações estão baixos? Estão. Se você olhar bem a crise de 2008, você chegou a ter uma bolsa em dólar 40, 44 mil pontos em dólar, no Ibovespa. Não, pegando o Ibovespa como se fosse uma referência. Hoje, a bolsa é um câmbio de 5,2, 90 mil pontos, está 17 mil pontos. Então, na média, se você olhar que o Brasil vai crescer, o Brasil vai ter reforma, vai reduzir carga tributária, vai aumentar o investimento, o Brasil hoje é para comprar. E os sinais, agora não é que eu sei assim, você está muito otimista. Não, estou otimista. Eu estou vendo os indicadores. Já houve uma retomada, um reposicionamento de alguns investidores, voltou para o Brasil agora na segunda quinzena de maio. Houve um fluxo líquido positivo para economias emergentes, no mercado acionário emergente, agora em maio, de quase 5 bilhões de dólares, entrada e saída líquida. Isso já não acontecia desde janeiro. Então, ou seja, são alguns indicadores que mostram que, tudo bem, estamos passando pelo pior cenário, mas eu acho que o cenário, assim, o vale mesmo já aconteceu. Agora, no Brasil, é que eu acho que esse vale está sendo postergado. Aí, viu, Eduardo? Esse é o ponto. Você fechou muito bem aí, a gente está aqui 12:11 já. Eu queria só passar as palavras que o Pedro escreveu no chat aqui para você, não consegui usar o microfone, mas te agradeceu, falou que você fez uma ótima palestra e relembrou aí uma das frases que ficou famosa lá com o Figueiredo, né? Plante que o João garante, e aí ele está adaptando para produza que o povo brasileiro garante. E o Fauzi faz um ajuste na frase, melhora um pouquinho ela e coloca governe que o restante do povo brasileiro garante. Ou seja, está faltando aí um pouco de articulação política. Eduardo, a gente encerra aqui. Realmente foi uma satisfação para mim ouvir alguém com tanto conteúdo, com tanta capacidade de exposição, entendendo bastante um pouquinho mais agora do mercado financeiro. Uma satisfação. Gente,
Tenhamos aí uma ótima semana, e na quinta-feira que vem a gente também tem uma exposição da Fernanda, e o Odilon vai ser o entrevistador. Então, te agradeço muito aí, viu, velho? Parabéns. Foi um prazer conversar contigo, tá bom? Gente, obrigado a todos aí, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado à iniciativa do Corecon e do Odilon e do Haroldo aí na coordenação aí dessa parte palestra, que, novamente, reitero a importância da gente fazer essa continuidade desse trabalho. Maravilha. Gente, obrigado. Uma ótima semana para todo mundo.